Talvez o maior medo, né, da pessoa que vai comprar uma casa pronta é: eu não vou ter aquilo que eu gostaria, exatamente do jeito que eu gostaria. As dimensões, o tamanho do quarto, o tamanho da sala, o banheiro, a qualidade do revestimento, os detalhes aqui e ali. E de repente isso vai frustrar, você tem medo de não ter a realização plena do seu grande sonho. Por outro lado, se você for construir uma casa, talvez um dos maiores medos seja: eu vou me incomodar. Eu vou gastar mais do que eu imagino. Eu vou demorar muito mais tempo do que eu estou pensando. Eu vou gastar mais do que eu estou pensando, inclusive dentro de um espaço de tempo que eu não imagino. Porque, obviamente, se você for comprar uma casa pronta, todo mundo sabe que você pode dar uma entrada e financiar. Se você vai construir a casa, geralmente você tem um desprendimento muito maior de dinheiro que não necessariamente você vai conseguir facilmente um financiamento ali para uma casa, onde o orçamento pode estourar muito aquilo que está previsto ser gasto. Então, a gente está trabalhando com essa problemática de comprar ou construir para tentar entender essas dores, dúvidas e ajudar a gente a tomar uma decisão legal, inteligente e que realmente não gere uma frustração, um transtorno enorme no futuro, na hora que as coisas já estiverem andando. Eu vou dizer que se você ficar até o final do vídeo, eu prometo que eu vou dar 2 dicas valiosas. Caso você decida e tenha o perfil para construir, afinal de contas eu trabalho construindo, eu participo de grandes empreendimentos imobiliários, da construção de empreendimentos de milhões e a minha empresa presta serviços, constrói e trabalha com isso. Então a gente tem um grupo de mais de 40 pessoas aqui, entre executores, engenheiros, arquitetos, pessoal do administrativo, suprimentos, existe um know-how aqui dentro que eu estou tentando captar um pouquinho de todo o conhecimento que a gente tem aqui para agregar, para ajudar um pouquinho. Caso você seja a pessoa que vai dizer: não, eu, apesar dos pesares, eu vou construir minha própria casa. Então eu prometo transferir, né, oferecer para você 2 dicas sobre para quem vai construir. E também eu prometo, até o final desse vídeo, oferecer 3 dicas caso você opte e caso você tenha o perfil de comprar uma casa e não construir. A primeira etapa na construção de uma casa é a aquisição de um terreno. Você precisa decidir aonde você vai comprar o terreno, dentro de um condomínio ou um terreno mesmo, né? Enfim, único ali, não dentro de um condomínio. Você vai ter que, depois disso, fazer uma concepção de produto dentro de um estudo de viabilidade. Então, dentro desse terreno, você tem que ver o que você pode construir. Quantos andares, qual a altura máxima do empreendimento, qual o recuo que você precisa deixar ali na rua, as distâncias dos vizinhos, se você vai ter que fazer uma caída para trás, uma caída para frente, se esse terreno tem uma caída e de repente a água da chuva vai se acumular lá atrás, então você tem que fazer uma coisa que a gente chama de recalque, né? De esgoto, eventualmente, de água da chuva, que é o quê? Bombear esse material, digamos, todo, a água da chuva ou até esgoto da parte de trás para frente para chegar até a cota onde está passando o esgoto. Então você tem uma série de estudos de viabilidade legal, se esse terreno que você está comprando não está com algum problema judicial, se a pessoa que está vendendo para você, de repente não está com um processo trabalhista que ele pode, de repente, perder o terreno e no futuro você ter problemas na compra de um terreno, já está no meio da obra e você pode, de repente, ser chamado por um advogado para, enfim, ter que, às vezes, devolver o terreno. Então, para você comprar um terreno, né, decidir comprar o terreno e começar a fazer os projetos e depois pensar em já começar a obra, você precisa passar por algumas etapas. Você precisa fazer um estudo de viabilidade legal para garantir que no futuro você não vai ter um problema com esse terreno, que você não vai perder esse terreno na justiça porque o antigo dono tinha alguma questão, um processo e você vai perder o terreno. Esse estudo de viabilidade legal envolve várias etapas também, e é interessante que seja feito por um advogado, alguém que tenha experiência nisso. O estudo de viabilidade técnica envolve você entender as condições do terreno. Então, o que eu posso construir ali? Qual a altura máxima? Quais os recuos laterais, frontais? Qual é o tipo de fundação que eu vou ter que fazer naquele terreno? Eu vou poder fazer só uma fundação mais simples ou vou ter que fazer uma fundação profunda para suportar toda a estrutura da casa? Você faz uma sondagem ali para você poder fazer um estudo de viabilidade econômica e técnica ali do empreendimento. Você tem que entender as questões relacionadas à disposição, né? Então, eu posso colocar uma sacada virada para o lado esquerdo, se eu tenho um vizinho, eu tenho que recuar
Para isso, você realmente precisa ter um engenheiro, um arquiteto, alguém com experiência para fazer esse tipo de consulta naquele terreno, naquela rua, naquela localização, o que eu posso ou não posso fazer. Então você percebe que esses estudos de viabilidade técnica, viabilidade legal, viabilidade econômica, né? Pô, o que eu tenho que fazer de melhoria? Eu vou ter que fazer uma contenção bem grande aqui porque tem um morro, um barranco atrás do terreno e eu vou gastar 100 mil reais só no muro, porque senão vai começar a cair toda a terra aqui do vizinho, né? Vai desbarrancar em cima da minha casa. Então esses estudos todos realmente demandam de bastante conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É possível sim você construir a sua própria casa, porém tem que ter certeza, tem que ter muita clareza de que esse processo envolve uma série de profissionais. Na verdade, você não está exatamente construindo a sua própria casa. Você está participando de um processo de construção, de estudo de viabilidade, amadurecimento de um projeto que, às vezes, nessa caminhada, pode inviabilizar, inclusive. Muitas vezes alguém acha um terreno, as construtoras, por exemplo, a gente participa de estudos de viabilidade, onde muitas vezes aparece um bom terreno, ou aparenta ser um bom terreno, e nessa caminhada desses estudos de viabilidade, ele pode não se mostrar um bom terreno para aquilo que a gente pretende fazer. Ele pode ter algumas restrições que falam, olha, não é um bom negócio, vamos descartar esse terreno e vamos buscar um terreno que esteja limpo, que esteja redondinho para a gente poder fazer um empreendimento. Porque se eu vou construir e depois eu vou vender um empreendimento, uma casa, por exemplo, o meu cliente lá na frente, ele justamente está comprando pronto para não sofrer esse tipo de incômodo, para não passar por esse tipo de transtorno. Então, quando se pensa em comprar um terreno e começar a construir, é importante sim ter em mente que, além desses estudos de viabilidade, depois que você já viabilizou, então eu já sei que vou poder construir, agora eu preciso fazer os projetos. Então, o arquiteto ele tem uma função bem importante, inclusive, que é de entender quem você é, o que você sonha, o que a sua família busca, para tentar encaixar dentro desse terreno e das restrições que são impostas por questões legais, de leis municipais, do que você pode ou não fazer ali e tal, e implantar dentro daquele terreno algo que seja o mais próximo, o que mais se encaixe com aquele sonho que você tem. Então, de repente, você quer uma sala bem grande, ele vai tentar encaixar dentro daquele terreno uma sala bem grande para atender as suas expectativas. E assim por diante, ele vai entrevistar você, vai conversar, eu quero um ambiente bem arejado, bem iluminado e tal, né? E ele vai, obviamente, dar algumas dicas, as condições, as restrições do terreno, obviamente, vão determinar o que você pode ou não fazer. Não é simplesmente, comprei um terreno e quero fazer essa casa em cima do terreno aqui, porque eu vi bem bonita no Pinterest lá e quero fazer. Não é, a gente sabe que não é assim, eu acredito que todo mundo saiba que não é bem assim, mas às vezes a gente não pensa dessa forma quando vai conceber, né, o sonho de construir uma casa. A gente imagina que vai poder fazer uma janela virada para lá e de repente não vai. Lá não pode ter janela, e se você quiser você tem que recuar, daí você perde a área do quarto, daí já vai ficar um pouco apertado e tal. Então o negócio não é tão simples. Mesmo assim, depois que você tiver com o arquiteto e conseguiu vencer essa barreira de desenvolver o projeto e tal, você precisa começar a passar pelos trâmites legais de aprovação de projeto e tudo mais, alvará. Você vai começar a obra em si. Daí, eventualmente, você vai contratar alguém para construir, alguém para gerenciar essa obra. Então começa um processo mesmo de execução da obra, onde você também vai participar escolhendo materiais, comprando. A maioria dessas empresas faz um faturamento direto, então eles vão comprar e você vai pagar, né? Conforme os materiais vão sendo comprados, você vai pagando esses materiais, vai ajudando a escolher aonde eu vou gastar mais, aonde eu vou gastar menos. Nessa etapa, muitas vezes, a grande frustração das pessoas é que o prazo vai aumentando, o custo vai aumentando daquilo que você imaginou, daquilo que você concebeu. Algumas decisões a gente acaba tomando porque a gente se empolga. Você começa a olhar revestimento, nossa, esse revestimento é mais caro, mas é lindo. E daí você vai lá e compra. Mas ele não cabia dentro do orçamento que você imaginou gastar na casa como um todo. Então, às vezes, uma casa pode custar muito mais do que você imaginou em termos de orçamento e demorar muito mais. Não é raro, né, você conversar com alguém que construiu a própria casa, visitar alguém que construiu a própria casa ali, e a pessoa falar, nunca mais eu quero, eu sofri demais nessa obra, eu quase matei o pedreiro, eu quase matei o engenheiro durante a obra aqui, porque foi extremamente estressante e desgastante. É comum, né? A gente conhece pessoas e visita e às vezes acha a casa legal, comenta alguma coisa e as pessoas dão testemunho do sofrimento que é às vezes conceber, viabilizar, construir e tal, e finalizar ali o seu sonho, a sua casa ali, né? Então eu acho que esses são alguns dos pontos. Além disso, você tem que pagar alguns impostos, e depois que a casa estiver pronta, ela não está exatamente
praticamente pronta. Quando você constrói a casa ali com uma equipe, com pedreiros, com carpinteiros e tal, e tem às vezes até um engenheiro administrando, você vai receber a casa crua, vamos dizer assim, né? E depois que a casa estiver ali com as paredes pintadas, etc., você começa um processo de personalização, que essa etapa, que eu vou chamar de personalização, ela é comum para quem compra a casa pronta e para quem constrói. Então, eu acho que talvez essa seja uma das sacadas, né, para a gente entrar e discutir um pouco. Deixa eu olhar até aqui, eu anotei para não deixar faltar nada aqui, justamente na fase para quem escolhe, né, para quem escolhe comprar uma casa pronta. Porque qual é a diferença, né? Se eu for comprar uma casa pronta, obviamente eu não vou passar por todos esses processos de escolher um terreno, fazer estudo de viabilidade legal, jurídico, econômico, etc. Você vai escolher a casa, vai olhar para a casa, ou se ela estiver em fase de construção, você vai visitar a obra, você pode pegar alguém que se conhece, um engenheiro, um mestre de obras, alguém, e falar, vem comigo, eu quero lá olhar como que está a execução, como que é a qualidade executiva mesmo da obra, eu quero ver os projetos, eu quero ver os renders, o que está no memorial descritivo, o que eu vou receber realmente ali, fazer um acompanhamento durante a execução da obra, ou eventualmente se a obra já está pronta, né, as casas já estão prontas, você pode realmente visitar a casa como um todo ali, e daí tomar a decisão, porque você vai escolher a localização. Quando você escolher a casa, obviamente, se você quer um quarto grande, você vai visitar casas que tenham quartos grandes, porque essa é uma premissa, né, é uma das suas exigências, digamos assim. Então, aquilo que é o teu sonho, né, eu quero ter uma sala grande, eu quero ter um quarto grande, eu quero ter um banheiro grande com 2 chuveiros e 2 cubas para o casal e tal. Isso é premissa, então você vai buscar opções de imóveis que respeitem, que cumpram essas exigências, digamos, e você vai visitar imóveis. Se você visitar o imóvel e não gostar, você vai agradecer e vai embora. Se não se comprometeu, você não comprou, construiu e depois no final percebeu que não era bem aquilo. Você olha 1, 2, 3, 10 imóveis com calma, e daí você vai entender que aquele realmente é o melhor, que cumpre, que cabe no teu bolso, você consegue dar uma entrada, financiar o restante, eu posso pagar à vista, às vezes consegue um desconto, uma negociação e tal, e você compra daí o imóvel ali e vai receber ele também de forma relativamente crua. Então ele tem revestimentos, os mais importantes revestimentos, toda a infraestrutura, ele tem que estar bem pintado, fachada, né, acabamento de fachada, tudo, esquadrias boas, mas a personalização, aquilo que vai entregar para você no final, aquilo que é o teu sonho, aquilo que você vislumbra, ainda está nas suas mãos, né? Porque quando você compra, e eu já falei isso até em outro vídeo, quando você compra uma boa localização, uma boa execução e uma boa metragem quadrada, você já fez a melhor escolha em termos de poder realizar o teu sonho. Agora, essa finalização do imóvel, que ainda envolve um esforço, uma dedicação e inclusive um desprendimento de um valor, muitas vezes significativo, é justamente o grande finale, que é a personalização. E esse é o que eu falei que está nos dois, né? Você vai construir, no final você também vai ter que fazer a personalização, que é o quê? Transformar um cômodo, né? Um espaço grande, numa sala ampla, na sua sala, com a sua identidade, com a sua personalidade. Muitas vezes isso vai envolver a contratação de um design de interiores, um arquiteto, você mesmo muitas vezes vai no Pinterest lá, né? E vai olhar um monte de ideia e vai tentar colocar a tua personalidade ali dentro, com algum item que faça sentido, porque você viajou, porque você tem uma história, você está trazendo aquilo ali para dentro. Eu adoro música, então eu quero ter um violão ali no canto, um quadro que faça sentido, ou uma foto legal, né, de uma viagem e tal, um quadro de fotos. Hoje em dia eu acho muito massa quando se vê o quadro de fotos de viagens ali, que é bem montado, né, compondo ali um espaço e tal. Então essa personalização do espaço é aquilo que realmente vai transformar uma casa, uma metragem quadrada boa, bem executada, numa localização interessante, naquilo que você vai chamar de seu lar, né? Do seu espaço personalizado, aconchegante, mais moderno, mais clássico, mais chique, um pouco mais casual, sei lá. Daí é a personalização. E essa etapa de personalização do imóvel, eu diria que é o teu toque, sabe? Então talvez você realmente discutir no sentido de brigar, lutar para conseguir determinar qual é a metragem quadrada da sala, da lavanderia, do quarto e tal. Muitas vezes não é uma decisão tão simples, porque não é simplesmente eu quero uma sala de tantos metros quadrados. Muitas vezes isso vai ficar restrito por uma condição do terreno, como eu estava falando, uma imposição que você não pode ter uma janela desse lado, você tem que ter um recuo aqui, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. E daí quando você imagina uma coisa na hora de executar, de conceber o projeto junto com o arquiteto, engenheiro,
engenheiro, as coisas não são do jeito que você imaginava. Ao passo de que se você vai comprar uma casa pronta, você vai lá e vai ver exatamente o projeto. O que está ali já foi viabilizado, já foi aprovado na prefeitura, já está sendo executado ou às vezes já está até pronto. Então, se você chegar lá e puxar uma trena, andar naquele espaço, você vai entender, você vai sentir se aquele espaço atende às suas expectativas, atende às suas necessidades, da tua família, do que você imagina que vai fazer nesse espaço. Às vezes na construtora, na incorporadora, você vai ver um espaço que está concebido para ser uma área gourmet, mas você vai transformar num escritório, num ambiente para música, para estudo, para trabalho, né? Essa personalização realmente é algo muito pessoal. E aí que eu acho que mora o segredo aí na parte. E daí, então eu prometi, né? Eu prometi 2 dicas para quem decide que vai construir e 3 dicas para quem realmente entende que vai buscar uma opção pronta e vai comprar algo pronto ali. Então, a primeira dica para quem vai construir é realmente não sair comprando um terreno sem esse estudo de viabilidade legal, né? Principalmente o estudo de viabilidade legal inicialmente, que é o quê? Você não vai comprar um terreno e depois cair numa enrascada. Não vai perder esse terreno depois para alguém, você está pagando para alguém e de repente esse terreno está numa disputa judicial, sabe? Muitas coisas podem estar acontecendo, né, para esse terreno estar à venda, entende? Às vezes uma disputa, um processo trabalhista, uma separação, um terreno que possa estar em inventário, tudo isso pode causar um transtorno enorme para você ali e no mínimo adiar muito e custar mais do que você imagina, né, para até você poder pelo menos entrar no terreno e fazer alguma coisa ali, sabe? Se não, né, às vezes até perder o terreno ali, perder uma entrada, perder um pagamento, alguma coisa. Então, o estudo legal, né, vai te proteger nesse sentido. Pegar um advogado, ir atrás para entender se realmente aquele terreno ele está apto a ser comprado, né, a ser vendido, para você poder comprar e depois não sofrer. Então, essa seria a primeira dica e eu acho que essa é uma das dicas mais valiosas. E a segunda dica aqui é você entender de planejamento de obra. Se você é um entusiasta da construção, né, se você entende que você quer construir, realmente vai construir, porque você é um entusiasta, você de certa forma já fez isso algumas vezes e o teu sonho é construir, não interessa se vai demorar mais, se vai custar mais, tipo, do que você previu, né? Se você vai se estressar, digamos, ali com mão de obra, com engenharia, com todo o processo da construção ali, esse é um sonho mesmo, construir uma casa e tal, né? Tenha em mente que planejamento é muito importante, é quase impossível uma obra rodar sem planejamento, e se você não tem conhecimento em planejamento de obra, e acho que a maioria das pessoas não tem, né? Porque é algo específico. É a mesma coisa que eu falar que eu quero fazer uma cirurgia aqui no estômago de alguém. Pô, quanto conhecimento você tem que ter para fazer uma cirurgia, né? Então, aparentemente, construir uma casa é simples, mas quando você imagina todos os materiais que existem hoje disponíveis nos mercados, todos os tipos de revestimentos, de impermeabilizantes, sabe, de argamassas, de tipos construtivos, né, de opções construtivas que você tem, a parte de isolamento acústico, isolamento térmico, opções para parte hidráulica, sabe, de água quente e água fria. Se você vai fazer uma infraestrutura pensando já no futuro para carro elétrico, pensando em internet das coisas na casa, se você vai imaginar que de repente no futuro você vai querer instalar painéis solares, né, para aproveitar a energia do sol, sabe? Então, para você conseguir realmente fazer uma casa legal hoje, envolve realmente muita discussão, muito planejamento. Então, não dá para simplificar isso. Contratar um profissional com experiência e se envolver nesse processo, né? Realmente mergulhar nisso e ajudar a planejar, a entender as decisões, entender os custos do que está fazendo para você poder realmente estudar, por exemplo, a qualidade do material que você vai estar utilizando e não usar alguma coisa porque é mais barato e, né, essa tendência de começar a querer economizar em alguns materiais que não vale a pena economizar porque o orçamento está estourando e tal. Então, a primeira dica, estudo de viabilidade legal. Segunda dica, se envolva no planejamento e execução da obra. E não é para você fazer o planejamento, a menos que você tenha experiência nisso, mas se você contrata um engenheiro, um arquiteto, e ele não consegue te apresentar um planejamento da obra, talvez ele não tenha esse planejamento, não exista, sabe? Ele vai no fluxo, né? No flow ali da coisa, e isso é arriscado demais, porque daí os prazos talvez nem existam, vão ser muito superficialmente lançados ao vento ali, mas se existe um planejamento, olha, nessa etapa a gente vai fazer isso e demora tanto tempo, depois isso, existe uma ferramenta para pincelar um pouquinho mais sobre isso, não é uma ferramenta, mas é uma série de ferramentas, né? É quase como se fosse
fosse um jeito de enxergar a construção que chama Lean Construction. Então, se você pensa em construir você mesmo, dá uma pesquisada. Lean, né, da palavra em inglês, enxuto, como construção enxuta. E tem um monte de ferramentas de linha de balanço, gestão de restrições, planejamento, algo chamado Last Planner, que é você trazer o pedreiro, trazer o carpinteiro para sentar junto e ajudar a planejar as atividades, para chegar na hora não faltar um material, alguma coisa estar incompatível, sabe? O projeto está incompatível, o projeto elétrico está incompatível com o projeto hidráulico, uma coisa não encaixa ali na outra. Então, realmente não é uma tarefa fácil, mas, como eu disse, se você é um entusiasta e você tem certeza que é isso que você quer, construir a sua própria casa, não dá para a gente simplificar, sabe? Vou dar 4 dicas e você vai construir sua própria casa e vai economizar uma fortuna e vai dar tudo certo. Não é assim. 10, 20 dicas. Eu acho que são anos de conhecimento de muitos profissionais para você conseguir otimizar, né, a construção civil, porque ela evoluiu demais. Hoje tem muitos processos industrializados, sabe, materiais que você já consegue comprar pronto e fazer mais rápido e tal, para você ter uma casa boa, não só no primeiro ano, mas no 20º ano a casa ainda ser um excelente investimento, estar bem, não estar trincando parede, não estar recalcando, né, quando afunda a casa de uma forma não saudável, né, todo o empreendimento, toda a construção, ela tende a afundar um pouquinho, e isso é calculado, é previsto e tal, e você nem percebe, porque é algo muito pouco. Mas se algo não foi bem executado, não foi bem planejado, não foi bem projetado, ele tende a afundar um lado mais que o outro. E daí? Quando começa a trincar a parede da tua casa, porque as fundações, né, aquilo que suporta toda a estrutura, não foi bem projetada ou não foi bem executada, porque não teve um acompanhamento ali na vírgula do cara que estava fazendo, do profissional que estava executando e tal, né? Talvez não era tão habilidoso, ele era bom em uma coisa, mas estava fazendo, pegou tudo para fazer lá, isso é muito comum, né? O pedreiro, não, eu faço tudo, eu pego desde embaixo até em cima. Pô, será que ele é tão bom assim em tudo, né? Então tem que tomar esse cuidado. Geralmente as construtoras que fazem empreendimentos de alto nível, sabe, com execução impecável, elas procuram profissionais excelentes em cada uma das disciplinas, desde fundação, a parte de alvenaria, impermeabilização, elétrica, hidráulica, até a casa, o empreendimento estar pronto, né, com especialistas de cada área e gerenciamento, planejamento, suprimentos e tal, garantindo ali, né, projetos e tal, que tudo está acontecendo redondo, planejamento, né, principalmente. Bom, essas são as 2 dicas. Agora, para finalizar o vídeo, as últimas 3 dicas rápidas para quem vai comprar, para quem pensa realmente, olha, eu acho que não é para mim, deve ser legal, né? Enfim, alguns aspectos de construir tem seus pontos positivos ali, né? Você poder sentar e tentar desenhar e tal. Mas se você quer comprar uma casa, se você imagina que você vai no futuro querer comprar, tem um sonho, acho que um dos grandes sonhos, né, de todo mundo é fazer uma compra, uma boa compra de uma boa casa, né? Um apartamento, uma casa, enfim, um imóvel. E eu digo uma boa compra no sentido de uma boa localização, uma boa execução, um bom projeto, que se torna não só a realização do sonho, mas um baita investimento, porque se você fez uma boa compra, você está comprando algo que é escasso, né? Eu já falei isso em outros vídeos, uma boa localização, uma boa execução, sabe? Você não consegue multiplicar, então existe escassez e tudo que é escasso e é bom, né, tende a se valorizar com o tempo. Então, na compra de uma casa, eu acho que essa é a primeira dica, eu provavelmente vou falar isso muitas vezes ainda, mas localização, projeto, execução, são 3 aspectos bem importantes ali para você olhar na hora de comprar uma casa. O segundo aspecto é visite, seja a obra, seja se a casa já estiver pronta, se o imóvel, se o empreendimento já estiver concluído ou não, vá olhar a execução. Se você é da área da construção civil, ótimo. Se você não é, procura alguém, você deve ter alguém que se conhece, sabe? Às vezes o marido de alguém, a esposa de alguém trabalha com obra, é engenheiro, é mestre de obras e tal. Não significa que essa pessoa pode responder todas as perguntas, mas uma visita simples, conversar com o engenheiro da obra. Então, por exemplo, no empreendimento que a gente está construindo, a gente tem engenheiro responsável, a gente tem planejamento, a gente tem os projetos todos ali e qualquer um que quiser olhar para esses projetos, essa pessoa pode comparar com o que está sendo executado, ver a qualidade do que está sendo executado, ver a qualidade dos projetos, a qualidade dos materiais que estão sendo empregados na obra, sabe? Se está na fase de obra, eu acho que essa visita é muito importante. Se já está na fase concluída, o empreendimento já está pronto, você vai visitar o apartamento, a casa, ótimo, você pode fazer essa visita e conferir um universo de coisas. Deve ter um monte de vídeo e eu posso fazer um, inclusive, a respeito, falando sobre o que olhar se a casa está pronta e você foi lá dar uma olhadinha para decidir se vou comprar ou não. O que eu olho? Eu tenho que olhar a qualidade do revestimento, eu tenho que olhar, né, que são coisas bem comuns aí, né, se o box tem caída, vou jogar uma água lá para ver se a água vai pro ralo ou se a caída do box está errado. Olha, hoje, em pleno 2024, a construtora que
fizer um box com o piso ali, a parte do piso do box, que a caída não vá para o ralo, eu acho que a construtora praticamente merece ir para o ralo, né? Porque isso aí já é um erro básico, assim, uma coisa banal que não poderia, né? É inadmissível, digamos. Mas existem vários outros aspectos que você pode olhar nessa visita in loco, que é quando o empreendimento está pronto, que é realmente olhar para as dimensões físicas, sabe? No projeto, né, na planta, você vê lá um render, né, que aparece um sofá desenhadinho lá bonito, ou às vezes tem uma imagem realista, né, que você vê, nossa, tá linda essa sala, esse espaço aqui tá maravilhoso. Mas quando você entra fisicamente lá, realmente o espaço é bom, sabe? Ele é arejado, ele é bem iluminado, ele atende às tuas necessidades. Quando você for lá, você vai poder perguntar um monte de coisa. O que foi usado aqui? Por que isso aqui é assim? Você vai sentir a questão do pé direito da casa, que é a altura, né? Você vai olhar, o teto é mais alto, assim, mais imponente. Isso é algo bem legal, assim, né? Nas casas, principalmente padrão um pouco mais alto, construtivo, quando o pé direito é um pouco mais alto. Então, essa visita in loco, ela é extremamente importante, assim, e eu acho que não é substituível. Então, essa seria a segunda dica para quem quer comprar uma casa, um empreendimento, um imóvel. E a terceira dica, para finalizar agora, se você vai comprar uma casa, bom, existem duas etapas ali em termos financeiros, né? Você vai dar uma entrada e possivelmente você vai financiar uma parte da casa. Uma das vantagens de comprar um imóvel pronto é você poder realmente financiar. Quando você compra uma casa, você muitas vezes dá 20% de entrada do valor ali do imóvel e o restante você consegue financiar. Você vai pagando uma coisa que chama juros de obra, que é uma taxa que vai ajustando, porque afinal de contas a obra ainda está sendo executada, os materiais estão sendo comprados, então existe um item chamado juro de obra e depois você, quando finaliza o empreendimento ali, você vai ter um financiamento para pagar e a taxa de juros para casa, quando você compra uma casa própria, ele tem algumas variações, dependendo do padrão do empreendimento e tal, mas ele tende a ser interessante, ser um juro interessante, sabe? E se você vai comprar à vista o empreendimento, melhor ainda, ótimo, você já tem o capital ali para poder investir, fazer uma boa escolha, né, e uma boa negociação. Porém, se você vai financiar, é interessante você contemplar, né, você pensar que quando você compra a casa, mesmo construindo, ela vai estar pronta ou comprando pronta, a casa ainda não está 100% finalizada. Então, quando você compra a casa, você ainda tem que mobiliar a casa. É óbvio que você não precisa comprar a casa e já fazer tudo de uma vez só. Você pode se mudar para lá e ir fazendo algumas alterações e mudanças e melhorando algumas coisas e tal, mas você vai ter realmente o processo de personalização da casa que a gente está falando, né? E isso envolve realmente um desprendimento de um valor que muitas vezes é significativo. Fazer uma cozinha sob medida, fazer um quarto sob medida, isso aí custa. E é legal você pensar nisso quando for comprar, né, a casa, se você vai fazer isso numa etapa posterior ou se você vai se organizar financeiramente dentro do próprio financiamento e tal, para você ter uma verba para isso, né, para você poder fazer essa personalização ali do imóvel e daí quando você se mudar a casa já vai estar praticamente pronta, né, você vai dar os seus toques pessoais ali em termos de decoração, imobília, etc e tal, e isso é importante. Muitas vezes as pessoas compram uma casa e de repente não se planejam para mobiliar, para decorar, para finalizar a casa ali, né? Não acho que você tem que fazer isso de uma vez só, não acho que a maioria das pessoas nem devem, nem precisam ter essa pretensão de comprar uma casa e eu não posso gastar todo o dinheiro porque eu preciso mobiliar. Às vezes a localização, a metragem quadrada e a qualidade executiva são boas e você pode fazer a aquisição porque é um ótimo investimento e numa etapa posterior você vai realmente aos poucos ali fazendo. Se você tem dinheiro para comprar, já mobiliar, deixar tudo pronto e já fazer um churrasco inclusive em cima ali, você é privilegiado e ótimo, né? Melhor ainda. Mas é importante contemplar e conceber esse aspecto aí junto, porque o custo de decorar, imobiliar e tal, ele tem um impacto significativo. A vantagem, obviamente, como eu citei já também, de você comprar a casa pronta, é que aquilo que você vai receber, que está no memorial descritivo, que você está vendo fisicamente, que está nos projetos ali e tal, aquilo é garantido, já é teu e você vai receber pronto. Você não corre o risco de tomar um susto que muitas vezes a gente toma quando vai construir, né? Você pode se assustar e dizer, nossa, estou gastando muito mais do que eu imaginei. É comum a gente ouvir pessoas contando histórias, né? Pô, eu estava na metade da casa e já acabou o dinheiro e tal, muito mais do que eu imaginei que eu ia gastar, já gastei e tal. Então você tem essa proteção nesse sentido, né? Você vai comprar, você sabe quanto vai pagar, se vai financiar ou não e tal, e você sabe exatamente o que você vai receber, porque as construtoras entregam o memorial descritivo da casa e você
você consegue ler na vírgula ali todos os revestimentos, tudo que você vai estar recebendo realmente, o que não tá incluso ali, para você poder tomar uma boa decisão. Espero ter agregado para você os principais aspectos aí, né, na decisão de construir e na decisão de comprar uma casa. Então não esquece, se você decidir construir uma casa, você precisa fazer um estudo de viabilidade legal antes de qualquer coisa, porque decidir comprar um terreno e às vezes dar uma entrada e comprar e de repente perceber que esse terreno nem é legalmente falando da pessoa que está te vendendo, é uma frustração grande e pode ser um baita de um problemão. E se você vai comprar uma casa pronta, lembra desses 3 pontos, né? A localização, a qualidade executiva e a metragem quadrada são talvez um pilar ali para você fazer a escolha. Nada substitui visitar o local onde você vai comprar, olhar pessoalmente, visitar a obra ou as casas já prontas ali, né? Isso é algo bem bacana. E quando você for comprar, lembra que a casa estando ali para você já se mudar, caso você queira já deixar ela toda linda, perfeita, acabada e tal, tem algo que tem que ser visto ali, que eu acho que é o grande finale, né? É o grande finale, é a cereja do bolo, que você comprou uma bela casa com um bom espaço, uma execução top e agora você precisa colocar a cereja do bolo, que é o teu toque pessoal, né? É a tua cor, o teu revestimento ali em algum detalhe, alguma coisa, e você vai mobiliar, você vai transformar aquele espaço para deixar ele preparado, pronto, com a tua identidade, para a tua família, para receber os teus amigos e tal. E é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!